tema de hoje, a gente vai falar sobre saúde socioemocional. Tem gente que acha que cuidar da saúde é como a gente cuida do nosso corpo, mas ela é muito mais que isso. Cuidar da saúde é também cuidar dos nossos sentimentos. Você já percebeu que quando a gente está triste ou ansioso, o nosso corpo sente? Já, uma vez eu já tive até uma dor de barriga que eu tava muito nervosa por uma prova. Isso quer dizer que o nosso corpo e a nossa mente têm tudo a ver um com o outro. Deve ser por isso que chama saúde mental. Então bora cuidar dela, porque ela também é muito importante. Para cuidar da saúde mental, é importante conversar sobre os nossos sentimentos. Falar sobre o que a gente está sentindo ajuda a gente a ficar mais leve. Mas nem sempre a gente consegue entender o que está sentindo, né? E o que será que pode acontecer se a gente não cuidar desses pensamentos e guardar tudo o que a gente sente? Acho que os sentimentos podem até piorar, né? Pode se tornar algo mais sério. Eu tenho um amigo que não queria sair de casa de tão triste que ele estava. Caraca! E pra quem a gente pede ajuda quando isso acontece? Vamos descobrir isso com a Guilhermina. Ela vai trocar uma ideia com a Juliana Pimenta e depois ainda vai falar com a Joana Novaes pra ajudar a gente nessa. Já tá no ar o Quintal TV! Ficar triste às vezes é normal, né? Todo mundo que eu conheço fica triste de vez em quando. Mas quando a gente fica muito triste ou muito ansioso, será que é bom pedir ajuda? Vamos chamar a Guilhermina, que ela vai ajudar a gente a entender tudo isso. O que é saúde mental? Então, Guilhermina, saúde mental é quando a pessoa ela consegue lidar com seus sentimentos, com seus pensamentos, com seus impulsos de uma forma equilibrada. Não é estar o tempo inteiro feliz, alegre, satisfeito, mas que consiga, quando estiver triste, quando estiver com dificuldades, retornar ao seu estado anterior. O que é saúde socioemocional? E qual que é a diferença de saúde socioemocional para a saúde mental? A saúde socioemocional é um conceito que vem mais do campo da educação, enquanto a saúde mental está mais no campo da saúde. E ela diz respeito a uma capacidade de lidar com as emoções e os relacionamentos sociais. Então requer que a pessoa tenha um autoconhecimento, que saiba ter uma autogestão dos sentimentos e que possa ter uma atitude propositiva em relação a situações de conflito, a situações relacionais. Como a gente cuida dos nossos sentimentos? Primeiro é preciso ter muito respeito por aquilo que a gente sente. Se a gente sente é porque é um mecanismo de defesa, de autoproteção, de sobrevivência. Então, muitas vezes, o medo, a tristeza, eles vêm para nos sinalizar alguma coisa, para nos ajudar em alguma situação. E aí é importante, dependendo do tipo de sentimento, você poder contar com a ajuda ou de um profissional ou dos pais. Como dá para saber que a nossa cabeça não está muito legal? Essa é uma boa pergunta também. Geralmente, quando a nossa cabeça não está muito boa, a gente fica com muitos pensamentos ou pensamentos circulares que se repetem. A gente não consegue mudar o foco do pensamento, fica meio confuso. Geralmente, quando tem muitos pensamentos ou só um tipo de pensamento, os nossos pensamentos não estão muito equilibrados. O que é terapia? E quais são os tipos de terapia que existem? Então, a terapia, ela é um espaço, ela é uma tecnologia para que as pessoas possam ser ajudadas, né? Existem vários tipos de terapia. A mais conhecida é a terapia através da palavra, né? A psicoterapia. Mas existem terapias com animais, tem a terapia ocupacional, a musicoterapia, ou seja, tem vários elementos que a gente pode usar para um espaço de terapia onde a criança ou o adulto pode ser ajudado nas suas dificuldades. Como a terapia ajuda a gente a lidar com os desafios do dia a dia? A terapia, ela faz com que a gente possa olhar os nossos problemas um pouco de fora, né? A gente possa compartilhar dos nossos problemas com outras pessoas e que a gente possa, inclusive, escutar de outras pessoas como é que elas lidaram com esse mesmo problema. Quando a gente fala sobre essa coisa, a gente percebe que a gente pensa de outro jeito. E aí, a gente se escutar, às vezes, também é muito terapêutico, mas isso só é possível na presença de um terceiro que está ali para te escutar. Como chama a tristeza quando ela tá bem grande? Eu acho que se chama depressão. O que o nosso corpo sente quando a gente tá com isso? E como a gente faz para mandar esse sentimento embora? Vamos pedir ajuda nisso aí.
Malu, Vitor, a depressão é um estado patológico do humor do ser humano. Mas é quando a nossa mente e o nosso corpo não respondem como a gente gostaria ao ambiente. Então a gente ou fica muito triste, ou fica sem ânimo, não consegue sair da cama. Então é muito comum na infância a criança dizer que sente dor de barriga, que sente dor de cabeça, que não quer ir para a escola. Às vezes a criança não sabe dizer que está triste. Então ela fala coisas mais do corpo dela do que dos sentimentos, da mente. Então a depressão é como se a gente tivesse menos flexibilidade mental e emocional, menos maleabilidade, como se a gente ficasse duro, a gente só conseguisse fazer as coisas de uma forma e não conseguisse sair desse estado. Malu, vamos ligar pro Miguel e pro Luan pra saber como eles cuidam da saúde mental deles? Vamos, vou checar se eles já estão livres para falar com a gente. O Miguel e o Luan moram aqui em Salvador. Vitor, tá pronto para chamar o Miguel e o Luan? E eu tô. Malu conectando com o Miguel e o Luan. Alô? Oi, gente. Oi, pessoal. Estamos aqui conectados e prontos para conversar com nossa mãe. A senhora percebeu que a gente não estava muito bem em relação aos nossos sentimentos alguma vez? Sim, percebi. E às vezes que eu percebi, eu sentei, conversei e tentei ajudar. Quando eu fico triste ou ansioso, a senhora também fica abalada? Fico sim. Que a gente, quando é pai, quando é mãe, a gente quer ver vocês felizes, né? Então, a gente vê tristezinho, a gente quer ajudar, mas fica tristinho também. Quais são os sinais de que a saúde mental de alguém não está boa? Insônia, falta de apetite, sonolência, automutilação, queda de rendimento na escola, entre outros sinais. Onde podemos pedir ajuda caso a nossa saúde mental não esteja boa? Vocês podem procurar um médico e o médico ele vai indicar um psicólogo, um psiquiatra, tem também grupos de apoio e vocês podem procurar a gente, o papai e a mamãe de vocês. A senhora faz terapia? Faço sim, é algo maravilhoso, ajuda muito a gente, né? Eu super indico. Como a terapia ajuda a senhora? Bem, ajuda no autoconhecimento e a lidar com soluções para resolver alguns problemas no dia a dia. A terapia, ela ajuda muito a saúde mental e o bem-estar. A gente já sabe que o corpo e a mente têm tudo a ver. Então, para cuidar de um, é bom cuidar do outro. Total. Um precisa do outro para funcionar bem. Já ouvi falar que fazer exercício é bom para tudo, até para a saúde mental. Opa, eu quero saber lá disso. Os exercícios físicos aeróbicos são muito importantes para a pessoa se energizar, ter mais disposição, né? Mas também tem muitos exercícios lúdicos, né? Como cantar, dançar, pintar, que ajudam a pessoa a conectar com o seu lado criativo, com o seu lado lúdico. E muitas vezes a ansiedade ela está relacionada a um certo destempero do seu corpo. O coração bate rápido, a boca fica seca, a respiração fica superficial. Uma atividade física ajuda a levar o seu corpo a um estado de mais calmo, né? De menos excitabilidade. A ansiedade pode ter tanto esse componente mais físico e componente mais mental. E a atividade física ajuda para os dois componentes. Quais são os sentimentos negativos que a gente pode sentir? Olha, Guilhermina, eu elencaria alguns, mas eu acho que o pior deles é a gente não se sentir amado, não se sentir querido e não sentir que tem direito a ser quem a gente é, como a gente aparenta, ou seja, a gente não se sentir aceito. Como a gente pode cuidar desses sentimentos negativos? Conversando, eu acho que é um bom início, né? A gente podendo falar com alguém, tendo alguém de confiança, que a gente sinta à vontade, já ajuda bastante a tirar o peso desses sentimentos negativos. Quando a gente está com esse sentimento negativo, com quem que a gente pode conversar? Olha,
seria ideal se a gente tivesse uma boa relação com os nossos pais, né? Considerando que são as primeiras pessoas que a gente convive. Mas se não der, não rolar ali com os pais, professores. Eu acho que num segundo momento, se essa criança for parar numa terapia, um terapeuta com quem eu me sinto, terapeuta, homem ou mulher, tanto faz, que eu me sinta à vontade. E acho que também é muito importante se a gente tiver amigos e colegas com quem a gente se sinta à vontade para dividir algum incômodo que a gente tenha. Quando a gente é criança, adolescente, a gente precisa dar mais atenção à nossa saúde mental? Precisa, Guilhermina, porque esse é um momento da vida em que o sujeito, né, está em desenvolvimento, está muito vulnerável, está mais frágil, ainda não tem a sua personalidade, a sua identidade formada e precisa, sobretudo, de adultos que ajudem, né, ele ou ela a entender não só o mundo, né, que está à sua volta, uma série de valores, né, e uma série de preconceitos que ele possa viver, mas entenda a si mesmo e os seus conflitos. Joana, quais são as mudanças da nossa vida que podem impactar a nossa saúde mental? Olha, Guilhermina, eu acho que uma das coisas mais importantes que afetam, né, a saúde mental são as perdas. Podem ser bem traumáticas, perdas, negligência no cuidado, ou seja, essa criança, esse adolescente sentir que não tem quem olhe, quem proteja, quem se responsabilize por ele ou por ela. Acho que isso pode ser bem grave. Joana, hoje aprendi muito sobre saúde mental. Agora vamos ver como eu posso levar isso para minha vida? Bora? Verde. Eu tenho uma amiga que repetiu de ano e isso deixou ela muito triste. Tanto que ela nem quer fazer mais nenhum programa comigo. A mãe dela já não sabe o que fazer. Eu posso ajudar? Eu acho que eu posso ajudar, sim. Como ela repetiu de ano, ela deve ter alguma dificuldade. Então eu posso falar com ela e com a mãe dela para ver se eu posso ajudar ela nas matérias e pra gente ficar mais juntas, tipo assim, ter um momento de eu e ela e trabalhar a nossa saúde mental como amigas. Acho ótimo, Guilhermina, até porque assim ela vai sentir menos o peso da sua falta, já que você passou e ela não, e vai se sentir super bem acolhida na dificuldade que ela teve. Azul. Minha prima diz que fazer terapia é coisa de gente maluca. O que eu digo? Eu falo pra ela que terapia é bom pra todo mundo, inclusive pra ela. A gente sempre tem que contar nossos segredos pra alguém. E a melhor pessoa pra se fazer isso é a terapeuta. Verdade, Guilhermina. Todo mundo tem as suas maluquices secretas, internas, e é ótimo a gente ter alguém para poder dividi-las com a gente. E às vezes dar uma esclarecida, né, no que não tiver muito, que tiver um pouco confuso. Uhum. Vamos para a última pergunta? Vamos. Roxo. Opa. Um amigo conta que está sofrendo bullying na escola e que não está querendo ir para a escola por causa disso, porque ele tem medo de ficar triste. O que eu falo para ele? Eu falo para ele que a gente pode ficar triste com alguma coisa, mas não precisa se isolar só por isso. E também posso perguntar para ele quem fez bullying com ele, para conversar com essas crianças e falar que bullying não é legal e que ele ficou triste, para exercer empatia. Olha, empatia é uma coisa muito boa de ser lembrada, Guilhermina. Empatia, solidariedade, mas sobretudo, acho que qualquer pessoa, qualquer criança que estiver nessa situação, se sentindo alvo de algum tipo de preconceito, é importante que essa pessoa se sinta compreendida, aceita, amada, para que ela não se isole cada vez mais e, sobretudo, para que ela não fique com vergonha e ache que tem alguma coisa errada com ela. Foi muito bom ter você aqui com a gente, tá, Joana? Muito obrigada por essa entrevista. Gostei muito do que a gente conversou sobre hoje e vou levar tudo pra minha vida, hein?
Maravilha, prazer foi meu, Guilhermina. É sempre muito bom conversar com criança. Depois de todo esse papo, eu vou ficar bem atenta aos meus sentimentos. Eu também. Meus, da minha família, dos meus amigos. Eu entendi que sentir tristeza, raiva, nervoso, tudo isso é comum. O que pode fazer mal é quando esses sentimentos dominam a gente. Por isso, é bom sempre conversar sobre o que a gente tá sentindo. Nada de guardar, hein? Combinado? Até o próximo Quintal TV!